Policial solta escorpiões em menino negro, mas a reação do pai deixa todos em choque. Em um ato de crueldade impensável, um policial, sem qualquer razão, solta escorpiões em cima de um menino negro, causando terror e dor. O garoto, em pânico, tenta se defender, mas o que ninguém esperava era a reação que viria a seguir. Quando o pai do menino chegou, ele não apenas desafiou a autoridade do policial, mas também tomou uma atitude tão corajosa e inesperada que deixou todos em completo choque. O que aconteceu depois dessa reação foi um verdadeiro marco de justiça que ninguém jamais esqueceria. Quer saber o que o pai fez e como essa história terminou? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e impactantes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai deixar você sem palavras. Vamos começar! Era uma manhã abafada em um bairro periférico, onde o sol quente parecia refletir a pressão de um sistema que não dava chances aos mais humildes. João, um jovem de 14 anos, caminhava para a escola, com um uniforme simples e uma mochila cheia de sonhos. Ele sabia que a educação era sua única chance de mudar a realidade que o cercava. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Naquele dia, João foi parado por um policial durante sua caminhada. Não era raro que jovens como ele fossem abordados com desconfiança, principalmente por sua cor de pele e a forma como ele carregava sua vida nos ombros. O policial, de semblante fechado e postura rígida, pediu para revistar o garoto sem justificativa. João tentou argumentar, mas a tensão logo tomou conta da cena. O policial, sentindo-se desafiado, começou a agir de maneira autoritária, forçando João a se ajoelhar. As palavras do garoto eram ignoradas, e a angústia de não ter para onde correr aumentava a cada segundo. Mas o que ninguém sabia é que a verdadeira força estava prestes a chegar. A mãe de João estava no trabalho, mas o pai, Marcos, havia chegado cedo daquela manhã. Ele passava por ali quando viu a cena. Ao perceber o que estava acontecendo, a raiva tomou conta de seu corpo. Mas não era uma raiva cega, era a raiva de quem sabia o que significava lutar pela dignidade de um filho. Marcos, com passos firmes, aproximou-se do policial e, sem levantar a voz, falou calmamente: "Eu sou o pai dele. Se você tem algo contra ele, tem que passar por mim primeiro." O policial olhou com desdém, mas a presença de Marcos, sua postura calma e firme, parecia causar uma tensão que foi sentida por todos ao redor. "Meu filho não cometeu nenhum crime", Marcos continuou. "Ele está indo para a escola. Ele é apenas uma criança." O policial, ainda confuso, começou a hesitar. Não era comum que alguém desafiasse sua autoridade com tanta serenidade. A multidão que se formava começou a murmurar, percebendo a injustiça que estava sendo feita. O comportamento do policial começou a ser questionado, e foi naquele momento, mas também para todos que estavam assistindo. As pessoas que passavam pela rua começaram a perceber a cena, e uma onda de apoio se formou ao redor de Marcos e João. O policial, agora visivelmente desconcertado, se afastou lentamente, sem saber o que fazer diante da resistência silenciosa de um pai que só queria proteger seu filho. João, com os olhos marejados, olhou para o pai. Aquelas palavras, aquele gesto de coragem, significaram muito mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ele não era mais apenas um garoto que precisava temer as autoridades. Agora ele sabia que havia alguém ao seu lado que estava disposto a enfrentar qualquer adversidade para garantir sua dignidade. Marcos, ao ver a expressão de seu filho, se agachou ao seu lado e disse: "Você não vai deixar que ninguém diga quem você é." "Nunca, João. Você é mais forte do que pensa, e a dignidade nunca se negocia." Nesse momento, a cena ficou gravada na memória dos que estavam ali. Era uma lição de coragem, de respeito e de amor incondicional entre pai e filho. Uma lição de que, em um mundo onde as injustiças parecem ser inevitáveis, é a presença de pessoas como Marcos que nos ensina o verdadeiro significado de lutar por aquilo que é certo. Marcos e João saíram de lá com a cabeça erguida. Embora o policial tivesse se retirado, a verdade era que essa batalha não era só deles, mas de todos que enfrentam o preconceito e a opressão. E enquanto a rua começava a voltar à normalidade, as palavras de Marcos ecoavam na mente de todos que assistiram à cena. A coragem de um pai pode transformar o medo em força. A cidade estava quieta, mas o ar parecia pesado. No centro, a delegacia era uma construção imponente, com suas paredes desgastadas pela ação do tempo. No interior, o menino estava preso a uma cadeira com os olhos fixos no chão, sentindo o frio da solidão e a tensão do momento. Os escorpiões, ainda em movimento, estavam espalhados pelo chão da sala, criando um contraste surreal com o clima abafado.
Ele tremia não apenas pelo medo, mas pela humilhação que seu corpo não conseguia controlar. O policial estava parado à porta, observando a cena com um sorriso de desprezo. Ele parecia saborear cada segundo de sofrimento. A ideia de destruir a confiança do garoto o divertia, mas havia algo mais por trás de seus olhos, uma tensão contida, como se esperasse algo mais. O silêncio na sala era quase ensurdecedor. Lá fora, a cidade continuava a vida cotidiana, sem saber do que acontecia dentro daqueles muros. Mas uma figura estava prestes a mudar o rumo daquela noite. O pai do menino, um homem de expressão dura e presença forte, chegou à delegacia. A sua chegada não passou despercebida. Quando ele entrou, todos na sala sentiram o peso do olhar que ele carregava. Ele avançou com passos firmes, sem hesitar, encarando o policial com uma confiança inabalável. Ao ver seu filho, a dor em seus olhos foi como uma lâmina cortando o ar. Mas ele não se deixou abalar, não na frente de seu filho, não ali. A raiva fervia em seu peito, mas ele a mantinha sob controle, pois sabia que não podia perder a calma. O menino olhou para ele, os olhos cheios de medo, mas também de um pedido silencioso: "Pai, me ajude." O policial deu um passo à frente, pronto para lançar mais uma provocação. Mas o pai do menino não se moveu. Apenas olhou para ele com uma intensidade que fez o ambiente parecer pesar ainda mais. Ele não disse uma palavra, mas o que aconteceu a seguir foi um ato que ninguém poderia prever. O menino estava em estado de choque, os escorpiões ainda rastejando pelo seu corpo, enquanto os outros policiais olhavam, sem saber como reagir. A cena parecia um pesadelo. Cada segundo que passava, a tensão aumentava, e o ar estava denso, como se o próprio ambiente estivesse pesando sobre todos ali. O pai, que havia sido chamado à delegacia, chegou correndo. Sua expressão estava misturada entre raiva e desespero. Ele nunca imaginou que chegaria a um lugar como aquele, onde seu filho fosse tratado de forma tão cruel. Quando entrou pela porta, os policiais imediatamente se afastaram, mas não sabiam o que esperar da reação dele. O pai olhou para seu filho e então, sem hesitar, avançou até o policial responsável pela monstruosidade. Com um gesto rápido, o pai agarrou o policial pelo uniforme, o puxando para perto. O olhar dele era como fogo. Ele não disse uma palavra, mas o que transmitiu foi claro. Nenhuma pessoa poderia ser tratada daquela forma. O filho, tremendo de medo, olhou para o pai com esperança. Mesmo naquela situação extrema, o homem estava ali para defendê-lo. O policial, sem saber o que fazer, tentou se afastar, mas o pai não o soltava. A tensão aumentava e o ambiente parecia ficar ainda mais carregado. Então, de repente, o pai falou, com uma voz que fez todos na sala estremecerem: "Você acha que pode machucar meu filho e sair impune? Não vai ser assim." Ele olhou para o menino, e ao ver seu filho com os escorpiões ainda em seu corpo, o pai se virou novamente para o policial. Agora ele estava mais calmo, mas com a voz firme: "Eu não vou deixar isso passar. Ele vai pagar por isso." O silêncio tomou conta do lugar. Os policiais ficaram em estado de alerta, e o pai ficou parado, esperando uma reação do outro lado. Quando o oficial que havia ordenado o ataque apareceu, o pai não perdeu tempo e com firmeza o confrontou. A conversa que seguiu foi intensa, mas todos perceberam que a gravidade da situação não poderia ser ignorada. A reação do pai era um claro sinal de que ele não iria permitir mais injustiças contra seu filho, e que ele faria de tudo para garantir que o policial fosse responsabilizado. A pressão estava insuportável na sala da delegacia. O pai não se afastou um centímetro do policial, seus olhos fixos, sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. Cada palavra que ele proferia era como uma sentença, e todos na sala sabiam que o que acontecia ali não se tratava apenas de justiça, mas de algo muito mais profundo. O menino estava em choque, mas sua esperança renascia, iluminada pela coragem do pai. Após o confronto verbal, o ambiente parecia ter se acalmado momentaneamente. No entanto, o policial responsável pelo ato ainda tentava se manter firme, enquanto os outros observavam a cena com uma tensão palpável. Nenhum deles se atrevia a interferir, sabendo que qualquer movimento errado poderia acirrar ainda mais os ânimos. O homem, com a voz agora mais controlada, virou-se para o oficial superior. "O que vai ser feito com ele? Ele vai continuar impune?" O pai questionou, mais uma vez colocando pressão sobre a autoridade do local. A resposta do superior foi vaga e sem firmeza. Ele sabia que aquele caso estava indo longe demais e que a pressão externa sobre o departamento era grande. "Estamos investigando, mas precisamos de provas sólidas." O pai sentiu o peso dessas palavras, mas seu instinto era claro: ele não acreditaria em promessas vazias. Não naquele momento.
Enquanto isso, o menino, com os escorpiões já removidos, sentia a dor das picadas, mas também a dor de ser vítima de um sistema falho e corrupto. Ele olhou para o pai, com os olhos marejados, e sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Eu vou fazer de tudo para que você nunca passe por algo assim de novo, disse o pai, com os lábios comprimidos, mas o coração transbordando de emoção. E naquele momento, algo no olhar do menino mudou. Ele sentiu a força do pai, a determinação que emana de quem está disposto a lutar por justiça, mesmo que o sistema tente negar. Uma reviravolta estava prestes a acontecer. O caso não seria mais abafado. E o pai estava determinado a levar adiante as consequências para aqueles que acreditavam que poderiam manipular a verdade e prejudicar inocentes sem impunidade. O pai, com a cabeça erguida e os punhos apertados, deu um passo atrás e disse, com firmeza, eu vou levar isso até o fim, e nada vai me impedir. O tempo passou, mas a batalha estava longe de acabar. O caso tinha ganhado repercussão, e o que antes parecia ser uma simples denúncia se transformou em um movimento pela justiça. A pressão aumentava a cada dia, tanto para o policial quanto para as autoridades envolvidas. O pai, implacável, havia decidido não parar até que todas as respostas fossem dadas. Ele sabia que a verdade não poderia ser enterrada como tantas vezes acontece, e que ele seria a voz de seu filho em meio a um sistema que frequentemente falha em proteger os mais vulneráveis. Enquanto o menino se recuperava, fisicamente e emocionalmente, o peso da situação recaía sobre ele de formas inesperadas. O trauma deixado pela tortura do escorpião ainda pairava sobre sua mente, mas havia algo diferente em seus olhos agora, uma força renovada. Ele estava crescendo, amadurecendo, e já não via as coisas da mesma maneira. Eu sei que você está com medo, mas eu também sou forte, pai. Eu posso enfrentar isso, ele disse uma noite, ao lado de sua cama. O pai olhou-o com um orgulho silencioso, impressionado pela coragem que o filho demonstrava, apesar do medo evidente. Ele sabia que a verdadeira força não vinha da ausência do medo, mas de como se encara o que é aterrador e ainda assim se avança. As reuniões com os advogados eram longas, mas ele não cedia. O sistema judicial estava empurrando o caso para um canto, tentando minimizar a gravidade do que aconteceu. No entanto, com o apoio de organizações de direitos humanos e ativistas, o caso começou a ganhar uma nova dimensão. O caso de abuso no Brasil não era apenas de uma vítima isolada, era um reflexo de uma estrutura que constantemente negligencia as vidas negras, as vidas dos mais pobres. O movimento começou a se espalhar com protestos, discussões em universidades e no próprio Congresso. Uma revolução silenciosa estava tomando forma. As pessoas começaram a questionar a autoridade, a desafiar as instituições. A indignação se transformou em ação. No centro de tudo isso, o pai e o filho se tornaram símbolos. O pai continuava a ser a rocha inabalável, liderando com o exemplo. O menino, com o apoio da família e de sua comunidade, encontrou a força para ser uma voz na luta por mais do que justiça. Eles queriam mudanças reais. Eles queriam um sistema onde uma história como a deles nunca mais fosse ignorada. Durante uma coletiva de imprensa, o pai se levantou para falar, seu rosto sério, mas com a chama de uma convicção inabalável nos olhos. Ele olhou diretamente para as câmeras, sabendo que milhões de pessoas o assistiam. Eu não só exijo justiça para meu filho, mas para todos os filhos que são invisíveis, para todos os pais que não têm voz. O que aconteceu aqui não é um incidente isolado, é um reflexo de uma sociedade que ainda não aprendeu a tratar as pessoas com dignidade e respeito. E essa luta vai continuar até que a verdade seja ouvida. A sala se encheu de aplausos. As palavras daquele pai ecoaram mais forte do que qualquer confronto físico. Ele não estava apenas lutando por justiça, mas por uma mudança profunda e essencial no coração da sociedade. O último capítulo da história foi um marco não só para o pai e o filho, mas para todos aqueles que haviam acompanhado sua luta. A batalha judicial, que parecia interminável, estava finalmente chegando ao fim. A justiça, embora tardia, parecia finalmente estar sendo feita. O policial responsável pela crueldade foi processado e removido de seu cargo. E o caso gerou uma reflexão nacional sobre o tratamento de negros e minorias pela polícia. Mas a vitória não veio sem sacrifícios. O menino, embora agora seguro e saudável, ainda carregava em sua alma as cicatrizes de uma experiência traumatizante. O pai sabia que a recuperação total do filho levaria tempo, mas algo havia mudado profundamente dentro dele. Ele não era mais apenas a vítima de um crime horrível. Ele era agora um símbolo da luta por dignidade e justiça para todos. O menino, antes silencioso e comedido, passou a falar em público sobre o que viverá, dando força e coragem a outros.
As notícias sobre o caso estavam em todos os jornais, e o movimento pela reforma policial ganhou ainda mais força. Grupos ativistas, estudantes e cidadãos comuns começaram a se unir, exigindo uma reestruturação profunda das forças policiais e mais proteção para as comunidades marginalizadas. As discussões nas redes sociais se espalhavam como fogo, com pessoas refletindo sobre o sistema que ainda permitia que abusos como esse acontecessem. Para o pai, a vitória não significava apenas ver o policial responsável pagar por seus atos, mas uma transformação dentro de si mesmo e na sociedade como um todo. Ele se sentia mais forte, mais determinado a continuar lutando por um mundo mais justo. Embora soubesse que a estrada à frente ainda fosse longa, ele estava agora acompanhado por milhões de pessoas dispostas a lutar ao seu lado. O menino, por sua vez, encontrou forças para se tornar um ativista jovem. Começou a trabalhar com organizações de direitos humanos e com a polícia, participando de programas de educação para ajudar a promover a empatia e o entendimento entre as forças de segurança e as comunidades. Sua história se espalhou, tocando os corações das pessoas em todo o Brasil. Em uma cerimônia, quando o caso foi finalmente concluído, o pai e o filho estavam lado a lado. O juiz, que havia sido sensível ao caso desde o início, entregou ao pai uma carta de reconhecimento pelo seu incansável trabalho em busca da verdade. Em um momento silencioso, o pai e o filho olharam um para o outro, sentindo a energia do que haviam conquistado juntos. O menino, agora com mais confiança, se aproximou do microfone. Suas palavras, simples, mas profundas, emocionaram a todos na sala. Eu não quero mais viver com medo, e ninguém mais deveria viver assim. A luta que travamos não é só por mim, é por todos aqueles que não têm voz, por todos os filhos que têm seus direitos roubados. Essa é a nossa luta, e ela não acaba aqui. As lágrimas nos olhos do pai refletiam não apenas a dor do que haviam passado, mas a esperança de um futuro melhor. Um futuro onde o sistema pudesse ser mais justo, mais humano. Um futuro onde os filhos não seriam mais vítimas, mas protagonistas da sua própria história. E assim, mesmo com o final do processo, a jornada deles estava longe de acabar. Eles sabiam que a verdadeira vitória não estava apenas na condenação do policial, mas na mudança de mentalidade que começava a surgir em cada canto do país. A luta pela igualdade, pelo respeito e pela justiça estava apenas começando. A história deles, marcada por dor, mas também por coragem e transformação, ecoaria por muito tempo.